Oi, gente, Fabiana Lima, ao vivo com vocês, para nós participarmos dessa live da Trelotour que acontece toda semana, chamada Trelotour pelo Mundo. É com muita alegria que hoje vamos falar sobre peregrinação com um padre muito querido da Trelotour, Padre Benevaldo. Nós vamos falar a importância da peregrinação em nossas vidas. O nosso padre, que vai participar conosco, vai falar um pouco sobre esse tema, vai trazer para a gente muitas considerações sobre o que é peregrinar, a importância da peregrinação para a gente. Padre Benevaldo, que já é um parceiro nosso, um parceiro que está lançando um roteiro conosco o próximo ano, e nós vamos nos unir nessa live muito bacana. Ele vai falar da importância das peregrinações, da importância do diretor espiritual. Boa noite, Rivelto, boa noite a todos vocês que estão chegando aqui conosco para participar desse momento muito bacana, mais um momento Trelotour pelo Mundo, mais uma live falando sobre peregrinações, mais um convidado muito especial, que é o Padre Benevaldo, que daqui a pouquinho vai entrar conosco para esse momento super bacana. Vamos bater um papo muito legal sobre a importância das peregrinações, o que é peregrinar, a importância do diretor espiritual, a influência das peregrinações nas nossas vidas, os resultados que a peregrinação faz acontecer durante, né, o passeio. Então vai ser algo muito bacana. Vamos falar também dessa forma de evangelizar, que tornou-se uma forma de evangelização. E o nosso padre Benevaldo, parceiro, querido da Trelotour, vai falar um pouquinho sobre isso. Padre Edilês, um grande abraço, querido senhor que está entrando aqui conosco. Um abraço para o senhor. Padre Benevaldo entrou, nós vamos chamá-lo agora. Vamos ver. O Padre Edilês é um grande parceiro nosso também, um padre amigo. Sejam todos muito bem-vindos. Padre querido, seja muito bem-vindo à nossa live de hoje, nossa live Trelotour pelo Mundo. É uma alegria muito grande recebê-lo aqui nas páginas das redes sociais da Trelotour, saber que o senhor é nosso parceiro, saber que temos um caminho aí longo a trilhar até o nosso grupo, com a graça de Deus, e dizer que nos sentimos muito honrados pela sua presença aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, uma boa noite a todos que estão nesse momento conosco aqui junto com a Trelotour, Padre Benevaldo. Será um momento abençoado, né? Uma grande alegria. Desde já quero agradecer a toda a família Trelotour por esse convite maravilhoso de poder dar a minha contribuição nesta conversa agradável que o próprio Senhor Jesus Cristo proporcionou neste tipo da pandemia para todos nós. Então, sejam todos bem-vindos a esse momento abençoado. Com certeza, padre. Lembrando que esse conteúdo será replicado, partilhado durante toda a semana, mas também em muitos momentos. É um momento que a Trelotour aproveita para extrair de todos os nossos parceiros o melhor que vocês têm a oferecer, e nós transformamos isso também para conteúdos para todos os nossos clientes, e dizer que realmente tem muito conteúdo bom para nós começarmos hoje. E vamos começar de cara com a pergunta-chave para falar de peregrinações, né, padre? Por que as pessoas peregrinam? E há alguma motivação para realizar o turismo religioso? Olha, eu sempre trago comigo que é um sonho de todas as pessoas realizar um dia na sua vida uma peregrinação. Mas eu costumo dizer que peregrinar é um chamado, né? Porque muitas vezes tem o dinheiro, mas não se sente vocacionado para peregrinar, fazer uma experiência com Deus. E muitas vezes nós trabalhamos a vida inteira e esquecemos de usufruir dos bons momentos que Deus proporciona para todos nós. E quando nós fazemos uma experiência por meio de uma peregrinação, nós renovamos a nossa vida, a nossa fé, nós
apreciamos os lugares sagrados por onde nós passamos, além de fazermos boas amizades e retornar para as nossas comunidades de origem com uma nova bagagem. Então, assim, é uma experiência muito agradável que todos nós, povo de Deus, precisam fazer esta experiência de peregrinar pelos lugares onde Deus coloca para a gente fazer esta experiência de fé. Então, é uma alegria, assim, quando nós, enquanto diretores espirituais, podemos acompanhar um grupo de peregrinos, né? E ali a gente vai no intuito de levar o povo de Deus a fazer uma experiência de fé por meio da oração e também da beleza dos lugares por onde nós passamos apreciando. Então, peregrinar realmente é um sonho, um desejo que todos nós precisamos cultivar nas nossas vidas, em nossos corações. Padre, o senhor falou algo muito bom de se ouvir e, principalmente, o senhor resumiu por que as pessoas se sentem chamadas a peregrinar, né? O senhor falou aqui para a gente que é um chamado também de Deus. Eu confirmo isso. Inclusive, ontem, nós estivemos em uma live em um grupo de peregrinos que está desde sempre, desde o início da Trelotur conosco, o Padre Rafael, que viaja desde o início da Trelotur com a gente. Todo ano ele faz um grupo. E nós nos reunimos ontem no encontro virtual, nós estamos fazendo isso com todos os grupos. E uma das peregrinas, né, a Rosiane, uma querida nossa também, ela falava sobre isso, né? Ela dizia que nunca tinha peregrinado, ela sempre viajou, sempre fez diversas viagens, mas que quando ela se sentiu chamada, né, como o senhor falou, é um chamado de Deus, quando ela se sentiu chamada a fazer essa peregrinação, ela entendeu que a experiência que ela vivenciava nas outras peregrinações, que também são experiências boas de lazer, de diversão, de cultura, e que eu sempre falo, não quer dizer que não tenha tudo isso nas nossas viagens, né? Nas peregrinações Isso. tem tudo e um pouco mais, tem Deus, tem a fé, enfim. Mas ela falava sobre isso, ela disse, num determinado momento, eu me senti chamada. E a gente sente que existem muitas pessoas, realmente, como o Padre Benevaldo falou, que têm sim poder aquisitivo para viajar sempre, para fazer peregrinações sempre, mas nunca se sentiu vocacionada, chamada, impulsionada, impelida, como a gente fala, pelo Espírito Santo, Isso. né? Para ir nessas peregrinações. E o papel das agências de turismo religioso, o papel do padre como diretor espiritual é exatamente expandir esse chamado do Espírito Santo para que até nos nossos momentos de lazer a gente consiga realizar uma experiência com Deus, uma experiência com fé. Então, o senhor foi muito feliz nessa colocação do chamado, do toque de Deus. E eu tenho certeza que o senhor já deve ter passado por essa própria experiência, né, padre? O senhor tem algum testemunho do senhor próprio, né? Eu tenho uma experiência com o Padre Jorge, né, que eu gosto muito de contar, que ele se sentiu tocado e foi pela primeira vez e ele disse, eu me converti pela segunda vez. O senhor tem alguma experiência também desse encontro através das peregrinações? Sim, eu tenho várias experiências, né? E uma que ficou assim muito forte, marcante na minha vida, foi quando eu pude acompanhar um grupo de peregrinos aí na Rota da Fé, Aparecida, Cachoeira Paulista, o Padre Léo, né? E também Campos do Jordão, quando não estava no roteiro da nossa agência, que fez o convite ao padre, uma noite oracional. E aí eu coloquei como pauta, como diretor espiritual, eu convidei uma amiga minha, a Marília Mello, uma cantora, né, uma mulher de Deus. E ali eu dizia assim, sentia fortemente desde o momento que a gente estava organizando esse grupo, né? E Deus colocava no meu coração esse desejo da gente estar rezando junto com os peregrinos, porque muitas vezes o nosso povo sai de suas casas fragilizados diante de tanta correria, de tantos problemas, e vão justamente fazer um encontro, uma experiência com Deus. E eu me recordo que quando chegamos em Campos do Jordão, Deus colocava fortemente no meu coração a passagem dos discípulos de Emaús. Ardia o nosso coração quando Jesus nos explicava a Sagrada Escritura. E o que me chamou a atenção foi quando chegamos
no momento do evento ali, eu conversava um pouco com a Marília, dizia assim, olha Marília, Deus colocou no meu coração o desejo de rezar com o nosso povo a passagem dos discípulos de Emaús. E eu lembro que ela olhou bem nos meus olhos e disse, como Deus é perfeito, né? E foi justamente para esta citação que Deus colocou também no meu coração. Então foi uma experiência assim renovadora, transformadora, né? Porque nós muitas vezes, enquanto diretores espirituais, nós vamos tendo este grande cuidado de levar o povo de Deus a fazer uma experiência, seja através da música, através da oração, do espaço sagrado. E como o padre disse, é importante a gente mostrar aos nossos peregrinos a diferença entre peregrinar e fazer um turismo. Então existe toda esta diferença, onde eu vou com o espírito de peregrino, eu estou sujeito a fazer as experiências que vão surgindo no decorrer da nossa peregrinação. Então nós temos um plano, mas esse plano ele pode ser mudado. Então, enquanto peregrino, se eu não estiver aberto a esta graça do Espírito Santo de Deus, eu vou emperrar diante das coisas, né? E se eu não sou capaz, se eu não tenho esta maturidade, este equilíbrio de ter esta sensibilidade para o novo que acontece naquele exato momento, que foge um pouco da pauta, como é que eu vou lidando no dia a dia com as obrigações que sempre surgem? Então, assim, foi muito forte, né? Depois eu escutei dos peregrinos, nós estávamos com um grupo mais ou menos aí de 80 pessoas, e você vai escutando assim nos bastidores, nossa, padre, como foi forte esse momento, porque eu estava no fundo do poço, e Deus falou fortemente através da canção, Deus falou fortemente através da pregação, eu estava precisando deste momento. Então, olha, nada é por um acaso. Então Deus ele se encarrega de fazer o momento acontecer. Eu sempre digo que nós somos apenas instrumentos. A graça é Deus que se encarrega de fazer, o que Deus faz é perfeito. Então todos nós, peregrinos, precisamos estarmos abertos, abrir o nosso coração e deixar justamente o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinar o caminho, o jeito novo de ser, e sermos diferentes, transformados pelo poder da oração. Então, eu nunca esqueci essa experiência que aconteceu em Campos do Jordão. E a gente percebe, padre, que há a diferença da presença do diretor espiritual, a condução, né, a forma que Deus age nas pessoas através da condução do diretor espiritual. É claro que a logística da agência, em transformar tudo aquilo que for dificuldade, tudo aquilo que for possíveis problemas, facilitando a vida, né, dos peregrinos, entregando o serviço a que eles realmente compraram, fazendo com que a experiência seja um sonho realmente realizado, faz, é claro, toda a diferença. A espiritualidade também da agência que está intermediando, mas a gente sabe que a vocação da agência que trabalha com peregrinações está totalmente ligado também ao chamado e à vocação do diretor espiritual, que ali incute nos corações das pessoas a revelação de Deus por aqueles lugares santos, aqueles lugares em que a gente se encontra, inclusive revelando a capacidade e a possibilidade de nos divertirmos como cristãos da forma certa, né? Da forma santa. Isso. Então, são momentos muito lindos que temos também, de muita cultura, os guias que falam, que mostram toda a cultura do local, os momentos, os opcionais que nós fazemos, que envolve todo um turismo, mas que, adentrando profundamente, a gente sabe que o intuito é encontrar-se com Deus, é bater de frente com o Senhor, é encontrar o Jesus Cristo. E isso é uma alegria muito grande, porque a gente sente também, padre, que nem todos são chamados a diretores espirituais, né? A gente sente que nem Perfeito. Todos têm essa vocação. Como o senhor se sente tendo essa vocação e esse chamado também de evangelizar através das peregrinações? Olha, é muito importante isso que você está colocando, porque eu já tenho escutado assim de peregrinos, né, que já têm feito muitas viagens. Não é que eles fazem comparações, mas isso que você coloca realmente tem um fundo de verdade. Primeiro a gente tem que se sentir
chamado também, porque eu não posso simplesmente acompanhar um grupo, não é uma viagem qualquer, é uma grande responsabilidade. Que, ao mesmo tempo, enquanto parceiro das agências, né, da agência que faz o convite ao diretor espiritual, nós vamos lidando com pessoas. Então, assim, você está aí com um grupo de 30, 40, 50 pessoas, cada um é uma realidade diferente. E é interessante que todos os peregrinos, eles observam os diretores espirituais. Eu nunca esqueci uma experiência que aconteceu comigo em Goiás, lá no Pai Eterno, que a gente teve todo esse momento, né? Um momento de lazer, um momento de rezar, um momento de estar ali juntos, na refeição. E eu lembro que uma peregrina, ela chegou próximo a mim e disse assim, nossa, padre, eu estava conversando agora com as minhas colegas a respeito do Senhor. Aí eu disse, meu Jesus. Ela disse, olha, veja como o nosso padre é. Ele está conosco, ele se diverte, ele conta piada, ele interage um com o outro, mas ele não perde a postura, né? E eu disse, meu Deus do céu, veja que tudo nosso, claro que não é maldade, mas nós somos observados, então a gente não perde a essência, né? Então eu sempre aprendo muito com os peregrinos, porque mesmo estando ali com 30, 40 pessoas ou muito mais, quando você está ali com um ou dois conversando, você vai escutando a história pessoal de cada um, o sofrimento, as angústias. E muitas vezes essas pessoas, elas se aproximam do diretor espiritual no intuito de pedir um socorro, né? Uma palavra amiga. E quando retornam para suas comunidades de origem, nunca esquecem. Eu sempre, ainda hoje, né? Eu tenho muitos amigos, amigas que são frutos de peregrinações. Que uma vez ou outra a gente se fala, a gente manda uma mensagem, que é fruto dessa experiência mesmo de Deus. Então, quando nós vamos para uma peregrinação, nós vamos nesse intuito com o coração aberto ao novo, de retornar para as nossas comunidades, realmente assim, transformar. Então, por onde tenho passado, acompanhado já alguns grupos, né, eu dou maior atenção assim aos peregrinos e também eu me vejo assim muito querido e amado, né? Então, isso a gente vai vendo no decorrer do dia a dia, então é muito gratificante mesmo. Eu sempre digo o seguinte, que a peregrinação, ela não acontece quando nós pegamos ali o avião e já decolamos para o destino. Não, a nossa peregrinação, ela acontece a partir do momento que eu ingresso no grupo. E eu tenho esta preocupação de ir acompanhando através do grupo do WhatsApp, né? Sabendo quem é quem. Então o diretor espiritual fala, reze, gente, porque muitas vezes o inimigo, ele não quer ver você fazendo uma experiência de Deus. Quantas pessoas, né, chegam assim e dizem assim, não, você vai buscar o quê? Pra quê? Isso, não sei o que, gastar dinheiro, jogar fora e não sei o quê. Essas conversas bobas de igreja, e um bando de velhas e não sei o quê. Olha, aparece de tudo. Mas, assim, é interessante que quando nós retornamos das peregrinações, isso eu trago para mim, pessoalmente, que o valor que você investe no pacote, né, quando você retorna, você diz, meu Deus, como foi barato. Porque tudo que é oferecido, todo o conforto, os lugares por onde você faz a peregrinação, a experiência, você retorna para sua casa, para sua realidade, com um semblante diferente, o ar diferente, né? A mente arejada. E você nunca esquece as experiências que você realmente fez no decorrer da peregrinação. Então, quando você chega em casa, que você vai cair realmente na real. Meu Deus, como foi importante estar naquele lugar, né? Como foi importante conhecer pessoas de outras cidades, porque muitas vezes a gente pensa que os nossos amigos é o quadrado que nós nos encontramos. Não, quando a gente peregrina, a gente faz muitas amizades. Então, eu louvo e agradeço a Deus assim, pelas experiências que eu tenho adquirido ao longo das peregrinações nesse mundo afora. E essas experiências, né, que o senhor está falando, a gente escuta muito de todos os peregrinos. É incrível quando termina a peregrinação, a
a unidade, né, de pensamentos, de sentimentos, a gratificação. A gente sabe, eles sabem, por exemplo, que são clientes que pagaram por aquilo, mas a gratidão deles para conosco, né, os diretores espirituais, a agência, enfim, é realmente algo gratificante. Agora, padre, nós passamos por um momento muito difícil, estamos passando ainda, que é o momento da pandemia. Inclusive, o turismo foi um dos setores mais afetados também, a gente sabe. Né? Estamos aí na luta diariamente, unidos, para que nós possamos passar juntos por esse momento. E a gente sabe do impacto, né, que a pandemia trouxe para os nossos peregrinos, mas para todas as pessoas do Brasil e do mundo todo, é claro. E como o Senhor conseguiu, né, claro, eu sei que tem ajuda divina, né, os momentos de oração, mas como o Senhor, na sua paróquia, na sua realidade de missão, inclusive gostaria que o Senhor falasse um pouco também toda a missão que hoje o Senhor desempenha em nome da igreja, e como o Senhor conduziu os seus fiéis, os seus peregrinos, a junto com o Senhor superar tudo isso, que eu tenho certeza que foi e está sendo um trabalho muito bem direcionado. Olha, quando começou, né, a explodir realmente esta realidade aqui no mundo, né, mas assim propriamente no Brasil, eu estava na África. Nossa. Ali nos meados de março, né? Então eu estava em alto mar, a bordo de um navio, com alguns amigos, e quando chegamos em uma ilha na África, que eu pude desembarcar do navio, eu percebi assim muitas pessoas usando máscara, mas e as pessoas olhavam assim pra gente, tipo que atravessado, né? Bom, depois que a Fora da gente realidade, né? consegue sinal de internet, é que você vai ter conhecimento de toda essa gravidade, né? Então, depois fui para a Espanha, Espanha, Portugal, depois cheguei em São Paulo cheguei aqui em Arco Verde, estou dentro de casa até os dias de hoje, né? Então, assim, foram momentos muito tristes, né? Angustiantes, porque, como você bem coloca, o mundo inteiro parou, né? Mas, ao mesmo tempo, diante desta pandemia, existe um lado bom, entre aspas, que nós estamos aprendendo muitas coisas, principalmente a gente rever as nossas atitudes, o nosso jeito de ser, né? Então a gente pode perceber um crescimento. E aí quando eu cheguei em casa, aqui em Arco Verde, eu disse, meu Deus do céu, o que vamos fazer? Porque não podemos celebrar a missa aberta ao público, né? E aí foi toda essa situação, mas diante do conhecimento, diante do discernimento da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, eu fui buscando, né, estar com o povo, né, diante do isolamento social, mas a gente tem a tecnologia. E aí eu lembrei muito o que está escrito no documento Intermirífica do Vaticano II, que diz que todos nós, filhos da igreja, precisamos utilizar bem, conhecer o que a tecnologia coloca ao nosso alcance. Então, conhecendo essa tecnologia, nós buscamos evangelizar. E foi aí onde eu caí em campo. Eu comecei a conversar com o povo, com os meus paroquianos. Daqui a pouco eu estava rezando o texto da misericórdia. Daqui a pouco estava rezando o texto da libertação, daqui a pouco estava fazendo uma live com um escritor, com um cantor. E isso, né, até os dias de hoje tem sustentado, não só a mim, enquanto sacerdote, mas eu creio que o mundo inteiro. Hoje a gente tem uma paróquia virtual, muitos amigos estão aqui conosco, e eu tenho procurado de usufruir mesmo dessa tecnologia para a gente falar de Deus, né? Porque as pessoas elas estão dentro de suas casas, no isolamento social, inseguros, com medo, tristes, abatidos. E eu dizia assim, meu Deus, o que vou fazer? Então eu tenho que dizer para o povo de Deus, principalmente da minha paróquia, que eles não estão sozinhos. O pastor está aqui, mesmo no isolamento social, o padre está aqui evangelizando. E é interessante que nós somos afetados, né, economicamente, né, porque tudo isso mexeu com o mundo inteiro. E eu nunca esqueci uma fala de um amigo meu, que ele disse assim, olha padre, nós podemos morrer do vírus, mas de fome a gente não morre. E aí eu vejo assim, a cada dia,
o cuidado de Deus, a providência divina. Meu Jesus, até hoje, Deus cuidou e continua cuidando de mim, de tantas pessoas, né? Então, assim, eu procuro todos os dias dar o meu melhor através da comunicação, colocando em prática justamente aquilo que a igreja nos pede, e de saber que a mensagem que nós estamos proporcionando neste momento, ou em outros momentos, chegam do outro lado da tela de uma forma diferente. Hoje, por exemplo, eu recebi um áudio de uma criança de Brusque, Santa Catarina, que dizia assim: Padre Benevaldo, eu sou o seu fã. Aí eu, sabe, eu mexi, nossa, conversamos É muito, muito e a criança bom. dizia assim, olha, eu nunca falei com um padre famoso. Eu disse, meu Jesus, eu não sou famoso. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele disse assim, olha, eu nunca consegui falar com um padre, né? E o padre me responder, e a mãe dele dizia assim, olha, padre, realmente o meu filho, ele é fã do senhor, porque nós os conhecemos, o senhor, através das lives com a Marília Melo. Muitas noites nós rezamos também à tarde, e aí nós vamos fazendo amizades virtuais, né? Que se tornam os nossos filhos espirituais também. Porque eu sempre digo o seguinte, que para Deus não existe distância. E aquilo que o padre Tiago Alberione diz, a nossa paróquia é o mundo. Então hoje a paróquia do Padre Benevaldo não é apenas só a paróquia de São Geraldo, mas é o mundo inteiro, porque nós buscamos evangelizar, salvar vidas para Deus. Então eu tenho procurado dar o meu melhor, né, assim, diante de todas essas situações, né? E eu louvo e agradeço a Deus por cada mensagem que o Padre recebe, porque é uma confirmação daquilo que Deus está proporcionando para nós. É gratificante. Muitas vezes eu fico cansado, mas eu sinto fortemente o Senhor dizendo assim, se levante, ligue o computador, ligue o celular e vamos evangelizar. E alguém do outro lado da tela, depois de escrever, o Senhor salvou a minha vida. Porque olha, uma simples frase que a gente diz, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. É muito forte, porque não é simplesmente o padre que está dizendo isso, é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo que nos diz. Então, se nós buscamos conhecer esta verdade, nós devemos proclamar esta verdade. E eu creio poderosamente, eu prego muito isso dizendo que aquilo que eu não consigo fazer, Deus faz por mim e faz por você. Basta a gente se colocar como instrumentos. Deus, ele se encarrega. Olha, outro dia eu falei em uma live o seguinte, vocês estão vendo aqui esse cenário bonitinho, né? Tem luzes para tudo que é canto, mas eu tive que, diante da pandemia, adequar o meu quarto a um cenário. Pode crer, então eu fiz todo o investimento aqui, né? Que os meus amigos, quando nós estamos rezando, dizem, nossa, que cenário lindo, padre, não sei o quê. Depois eu mostro para vocês. É o quarto do padre, gente. Mas é gratificante quando a gente faz por amor, no intuito de salvar vidas, de saber aquilo que nós colocamos aqui, desse lado de cá, chega para vocês com uma forma diferente. Então, Deus, ele é maravilhoso e nós precisamos aproveitar bem cada momento, porque tudo é muito rápido. Em fragmentos de segundos, tudo isso deixa de existir e a gente precisa propagar cada vez mais o bem. Bem, e nós louvamos a Deus pela vida de padres como o Senhor, que realmente se entrega às novidades que o Espírito Santo vai soprando na igreja, né? Quero, inclusive, mandar um abraço para o Padre Davi, querido padre, que também é nosso parceirão, a gente ama demais estar aqui conosco. E dizer para vocês, gente, vocês que estão nos acompanhando, nós estamos com o Padre Benevaldo, também é nosso parceiro, tem uma peregrinação logo mais próximo ano para fazer conosco. Com a graça de Deus, vamos passar todo esse momento, chegar nesse momento que nós esperamos tanto. E falando para vocês da necessidade de evangelizar através das peregrinações, mas também durante a pandemia, mas também ouvir o chamado do Senhor. Tudo que o Senhor falou, Padre Benevaldo, foi muito profundo, mensagem lindíssima, porque ao invés de separar, essa pandemia nos uniu. Ao invés de nos afastar de Deus, ela nos levou a uma igreja doméstica. Doméstica. Né? E a igreja em si ter se aberto para isso, os padres terem se aberto para isso, abraçado a evangelização da forma que nós podíamos ter,
com certeza nós sairemos dessa pandemia com a fé muito mais renovada, com muito mais pessoas servindo a Deus, com muito mais pessoas entendendo que a nossa necessidade primeira é Deus, a nossa necessidade primordial é o Senhor, e que devemos começar com Ele o nosso dia, finalizar com Ele e recomeçar todos os dias, com certeza. Então, é muito bom Perfeito. ouvir de vocês, né, que se adaptaram, que fizeram o cenário, né? Nós tivemos todos que entrar numa realidade totalmente diferente, mas como é bom, como é gostoso, como é gratificante e edificante também escutar da igreja que vocês estão à frente e dizer, olha, vocês não estão sozinhos, nós estamos juntos, assim como vocês, nós estamos aqui sendo impelidos por esse momento que o Espírito Santo tem nos conduzido. Então, louvado seja Deus pela sua vida, pelo seu dom, que Deus continue abençoando Amém. cada vez mais Amém. essa presença na internet. Claro, nós estamos todos ansiosos também para abraçarmos muito, caminharmos muito juntos, né, Padre? Fazer momentos juntos. Isso. Mas vai chegar, né? Esse momento Se Deus vai quiser. chegar, com certeza. Tem algumas mensagens aqui para o senhor. Aqui o Padre Benevaldo. Fico procurando quando ele está ao vivo. Olha que bem. Tem o fã-clube. Bel Faria, sim. Esse padre é especial, muito iluminado. Alice, o Senhor salvou-me porque tem amor. Aqui, muito bom. A Aldilene falando que muito bom, Deus é maravilhoso. Padre Davi mandando um abraço. Louvado seja Deus. Linda essa pregação, Maria José partilhando aqui com a gente. A Amanda Cardoso falando mensagem linda. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta para o padre, normalmente nós fazemos a live entre 45 minutos a 1 hora. Então, quem tem pergunta aqui para o padre Benevaldo, manda aqui para a gente, porque eu tenho certeza que ele vai responder com toda a sabedoria do mundo. Agora, padre, diante dessa realidade, passamos por tudo isso, o que o senhor sente que Deus espera para a gente do futuro? Como cristãos, como peregrinos, como pessoas que creem, o que o senhor acredita que Deus nos convida e nos chama para o nosso futuro? Principalmente, eu quero que o senhor fale para aquelas pessoas que estão sem esperança, que estão deprimidas ainda, que foram atingidas, né, completamente por toda essa avalanche de realidade. E para o senhor, qual é a visão de Deus, né? O sentimento de Deus para com o povo que ele tanto ama? Eu sempre trago comigo uma palavra que está na Sagrada Escritura que diz o seguinte: desde quando começou essa maldição desse Covid-19, eu trago comigo aquilo que diz a própria palavra de nosso Senhor Jesus Cristo: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede em mim também. E eu complemento isso com algo que eu escrevi, dizendo que além do deserto existe uma grande esperança. Como o padre disse anteriormente, esse próprio tempo, Deus ele está proporcionando para nós uma grande mudança, uma transformação na nossa vida, de retirar de nós o que não condiz conosco, né? Então, por exemplo, quantas pessoas hoje estão desenvolvendo problemas de ordem emocionais, né? Problemas psicológicos, mas eu creio que, acima de tudo, nós temos um Deus que marcha à nossa frente. Deus é luz, Ele é a providência. Quando nós rezamos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, de fato, Ele providencia. Então a gente não pode se preocupar com o dia de amanhã, depois de amanhã, mas eu sempre digo, devemos aproveitar bem o momento hoje, o agora. O que viver hoje, né, nesta presença de Deus. E dizer que nós precisamos manter sempre vivo em nosso coração, nas nossas vidas, esta chama da esperança. Por exemplo, diante de todo esse quadro assustador que nós estamos enfrentando, eu confesso para vocês, nada disso abalou a minha estrutura. Nada disso, nada me abalou. Ao contrário, me fez crescer muito mais, porque eu pude, né, ter tempo para mergulhar em um deserto
Eu encarei esse tempo como um retiro espiritual, onde eu fui para esse deserto se confrontar comigo mesmo, retirando situações que não condiz com a minha própria vida, e Deus foi me dando a graça de enxergar a grande luz. E diante de toda essa realidade, eu procuro sempre nas minhas lives, né, quando encontro alguma pessoa, de reacender esta fé, esta esperança. Não desista, Deus cuida de nós, né? Então, procure virar a página, reescrever uma nova história. Leia a palavra de Deus, procure ler bons livros, se comunique com as pessoas. Nós estamos diante de um isolamento, mas nós temos hoje a tecnologia que nos proporciona você estar dentro da sua casa e se comunicar com outras pessoas em qualquer lugar do mundo. E aí eu quero dizer também para o nosso povo de Deus que nessa pandemia Deus me deu a graça de escrever 2 livros. Nossa, que O bacana. primeiro foi 2 livros. Um livro, primeiro, que é organizado com orações que eu rezo todos os dias com o povo de Deus. Então, Deus me deu a graça. E o título desse livro é Agindo Deus, Quem Impedirá? Não impede. Porque foi aqui dentro desse quarto que Deus foi colocando isso fortemente na minha vida, nos momentos de oração. Agindo Deus, quem impedirá? Muitas vezes a internet não dava certo, uma coisa ou outra não dava certo, e a gente sempre clamava isso, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém impedirá. Então, Deus me deu esta graça. Depois eu pude escrever alguns textos, né? Que isso aí vai ser publicado um livro, e tem alguns amigos meus que vão fazer a apresentação, a introdução, e eu vou fazer simplesmente ali a conclusão, né? Em tempos de pandemia, Deus me deu a graça de escrever este livro. Então, é manter realmente esta luz, esta esperança. Porque eu creio que Deus, Ele cuida de cada um de nós. Eu nunca me preocupei com o dia de amanhã. Antes, quando eu era ignorante, que não conhecia a Deus, quando eu não tinha uma experiência com o Senhor, eu tinha medo, né? Medo de morrer, porque eu só achava na minha mente que só morriam os velhos. Não. Mas hoje eu vivo o dia a dia como sendo o último dia da minha vida. Então, na hora que Deus quiser levar o Padre Benevaldo, pode levar. Eu sou todo dele. Então, esse tempo me fez enxergar isso, de que nós não somos dono de ninguém, nós não somos donos de nada, tudo isso é Deus que vai guiando a nossa própria vida. Nós estamos, como diz o Padre Zezinho, nós somos uma nuvem passageira. Então, eu procuro vivenciar cada momento, procurando semear a semente do bem e abandonando as coisas, as picuinhas, né? Porque é tão ruim quando a gente vai lidando com as pessoas, que você vai percebendo que por que eu vou desejar mal ao meu próximo? Por que eu vou ser uma pedra de tropeço na vida do outro? Se eu quero a felicidade para mim, eu tenho que desejar a felicidade para o outro. E por muito tempo eu percebia muito isso na vida de muitas pessoas, né? De querer ver o outro na miséria, no fundo do poço, e dizer, meu Deus, eu não estou acreditando, porque isso não vem de Deus, né? A palavra diz, o que divide vem do encardido, o que soma vem de Deus. Então, se eu faço uma experiência de Deus, a minha atitude, a minha postura, ela tem que ser diferente. Eu não estou dizendo que sou santo, mas eu estou dizendo que nesse tempo de pandemia, Deus me fez enxergar a luz com muita clareza. Então, eu não... hoje eu digo com muita firmeza mesmo, né? Assim, eu me sinto muito querido, muito amado, muito protegido por Deus. Como diz o apóstolo Paulo, Paulo diz algo muito forte, né? Pouco me importa aquilo que dizem e pensam a meu respeito, eu só temo o julgamento de Deus. E o Dale Carnegie, um grande escritor, que eu estou lendo um livro dele fantástico, ele diz assim, olha, se você faz, incomoda. Se você não faz, incomoda. Então continue fazendo para incomodar. E nós estamos evangelizando para incomodar, porque o inimigo, ele não fica satisfeito, feliz quando nós estamos evangelizando. Mas é isso, nós fazemos a nossa parte, sabendo todos nós que a salvação ela é individual, eu faço o meu caminho, você faz o seu caminho, e nós vamos peregrinando neste mundo de meu Deus, fazendo a nossa parte, e Deus fazendo a parte dele, que ele faz bem feito.
Verdade, padre. Eu quero mandar um grande abraço para Padre Nando e Padre Alexandre, que entraram há pouco, estão conosco, e dizer que nós estamos na live Trielotur pelo Mundo com o Padre Benevaldo, essa aula de fé, de experiência com Deus que ele está trazendo para a gente nessa noite. E realmente, nós precisamos, de alguma forma, encontrar a luz e o caminho. Isso que me marcou mais na sua partilha, padre, né? Apesar de todas as coisas, apesar de todas as dificuldades, nós precisamos encontrar a luz, né? Como caminhar naquele caminho que a gente enxerga uma luz lá no final, mas não tem certeza quanto tempo vai precisar caminhar. Mas uma hora a gente consegue encontrar-se, e essa luz é Jesus, essa luz é Deus, e é Ele que realmente nos sustenta, né? É Ele que realmente... eu tenho certeza que, eu sempre falo, se o demônio ele queria executar o distanciamento para que as pessoas pudessem se afastar mais de Deus, Deus usou o mal para que o bem prevalecesse, fazendo com que nós estivéssemos muito mais próximos do Senhor espiritualmente, né? Estamos num tempo de batalha espiritual, mas ao mesmo tempo essa batalha espiritual está nos levando a um grande encontro espiritual com Deus. Então Perfeito. é muito bom saber disso, e escutar também da igreja, do padre, que realmente é isso que nós estamos vivendo. E isso, você que está desanimado, você que já desistiu de alguma coisa, eu sempre falo, né? Se tiver de ser, porque o mal acontece para o bem, para os bons e para os ruins. E o bem também, né, padre? Assim diz a Bíblia, né? Isso. Nasceu para todos. O joio cresce com o trigo. Exatamente. E no fim da colheita, vem os anjos. Exato. Então, assim, às vezes é preciso sim passar pelas dificuldades, pelas percas, pela morte, pela dor, por tudo que pode estar acontecendo. Nós não conhecemos os planos de Deus, nós não sabemos, os planos de Deus são insondáveis, mas a gente, como cristão, a gente precisa entender que, apesar do que estamos vivendo, apesar do que Deus tem nos entregue ou deixado a gente viver, Ele com certeza vai tirar daquilo uma graça maior, e uma dessas graças é a nossa salvação, porque nós não estamos vivendo aqui para morrer e permanecer aqui na terra. Nós estamos caminhando como peregrinos, como bem disse o padre, peregrinos. porque o nosso caminho é o céu, né? Que Isso nós não mesmo. percamos o nosso céu por causa das dificuldades, que nós não viremos as costas para Deus somente porque estamos num momento de dor, de sofrimento, de perca, enfim, de tantas coisas, porque com Deus somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Isso. Perfeito. Olha, Fabiana, você na sua fala me fez lembrar algo também assim muito forte, né? Uma vez que nós estamos vivenciando também a Semana da Família, que esse tempo nós estamos realmente colocando em prática o que está escrito lá no livro dos Atos dos Apóstolos, a experiência das comunidades cristãs, onde o povo reunido dentro de suas casas, né? A igreja doméstica, onde as pessoas hoje elas estão mais, não que antes não tinham, mas hoje nós somos mais sensíveis. Hoje nós estamos mais atentos, como o padre já disse, eu posso morrer do vírus, mas de fome eu não morro. Então, um ou outro está atento, alguém pede um auxílio, uma ajuda, tem um amigo, venha buscar, olha aqui minha contribuição. Nossa, isso é fantástico. Então, é uma experiência que eu digo para vocês, todos os dias, eu louvo e agradeço a Deus. Eu lembro muito quando eu estava em uma experiência em uma paróquia, na cidade de Buí, que eu dizia assim, olha gente, vai chegar um tempo que vocês vão querer uma missa e não vão poder. Muitas vezes preguei aqui em Buí, que até o mês de janeiro, fevereiro, dizia assim, olha, nós estamos vivendo tempos difíceis, irão surgir situações que nós queremos entender, a gente não tem explicação. E veio justamente esta situação para mostrar para nós que tudo neste mundo não depende de país de primeiro mundo, segundo, terceiro mundo. Tudo depende de Deus. Verdade. Porque se dinheiro comprasse a nossa felicidade, se dinheiro comprasse saúde,
esta maldição já teria acabado, não já teria morrido cento e tantas mil pessoas só no Brasil. Tudo é Deus. Então, nós precisamos olhar diante desta realidade, que Deus está nos dando uma oportunidade para a gente enxergar que sem Ele nós não conseguimos fazer nada. É lamentável, é triste a gente saber que milhares de pessoas já morreram, quantos amigos meus partiram para a eternidade sem a gente poder se despedir, coisas que a gente tinha tempo, mas a gente passava dentro da correria e não sei o quê, né? Então hoje a gente descobriu que nós temos tempo. Tempo, quem faz o tempo somos nós, gente. Então, quem faz a distância somos nós. Então, quando eu quero, não existe distância. Quando eu quero, não existe o tempo. Então, hoje nós temos tempo suficiente para estar com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos. E aí, nós temos hoje, né, esta realidade de mudar os nossos planos. Onde muitas vezes a gente diz, não, eu não posso mudar, eu não posso tirar esta pauta e não sei o quê. E hoje você passando já 5 meses. 5 meses, estamos vivos. Então, cada um de nós devemos ter este equilíbrio, né? Esse cuidado para a gente não enlouquecer. E eu tenho um pensamento do Dale Carnegie também, que é muito interessante, que ele diz assim, olha, se a vida te oferece uma limonada, problemas, né? Faz uma limonada, e eu coloco assim, olha, coloca um pouquinho de açúcar e toma caipirosca, né? Porque assim, problemas todos nós passamos, gente. Então nós precisamos aprender a lidar com os problemas. Então, vocês, né, na vida familiar têm os seus problemas, no ambiente de trabalho têm os seus problemas, nós, enquanto instituição religiosa, temos os nossos problemas, e assim a gente vai administrando. Ninguém é de ferro. Nós estamos sujeitos a tudo. Então, eu sempre digo, precisamos pedir todos os dias a sabedoria do Espírito Santo de Deus, para que este Espírito ilumine a nossa vida, nos dê a sabedoria para a gente poder lidar com as situações, porque é papel nosso enquanto pastor de saber conduzir o rebanho, porque cada realidade das ovelhas é diferente, mas Deus ele vai nos dando a graça da gente poder escutar e conduzir cada passo, cada pessoa que vem ao encontro de cada um de nós. Amém, Padre. Bom, gente, nós estamos quase chegando ao fim, só faltam 10 minutinhos para essa live encerrar. Passa rápido. Nós passaremos a noite toda escutando o Padre Benevaldo, que é uma graça. Eu, na verdade, nunca tinha tido contato diretamente com o Padre, né? Nunca nos conhecemos pessoalmente. Isso. Mas vamos ainda, viu, Padre? Vamos marcar com o Paulo também. Tomar um cafezinho. E nunca falamos de Deus ou das peregrinações ou dos momentos, mas tivemos essa oportunidade hoje. E realmente ver Deus nas pessoas é também muito bom, né? Saber que Deus age através das pessoas é muito importante. Então, desde já eu quero agradecer, porque esse momento que a Trielotur proporciona semanalmente é para isso, é para falar de peregrinações, mas também evangelizar, porque nós temos uma missão como agência. Nós somos intrinsecamente, eu e Paulo, missionários, né? Então, antes de sermos empresários, somos missionários, nos sentimos missionários, nos sentimos chamados a sermos testemunhos como pessoas, como família, como igreja também. E esse espaço é realmente para nós trazermos os nossos diretores espirituais, os nossos parceiros, mas principalmente para evangelizar, principalmente para promover a missão dos nossos parceiros, principalmente para replicar a missão de vocês. Eu não sei se o senhor chegou a acompanhar, mas desde o início da pandemia, a Trielotur, ela entrou com 2 projetos que hoje, graças a Deus, tem caminhado, Deus tem abençoado. O primeiro projeto foi de divulgar todos os empresários, igreja, projetos, multiplicar isso para que outras pessoas pudessem ajudar. Ainda estamos com esse projeto. Depois, criamos o projeto junto com a comunidade Ruá, para atender pessoas que estavam passando e que estão passando ainda por problemas psicológicos. Hoje já temos sendo atendidas 20 pessoas, ainda já temos uma lista de espera, mas temos 6 grandes profissionais fazendo esse trabalho, outros se unindo a gente.
E a gente sente que Deus vai cuidando da gente quando a gente faz, quando a gente dá, dar mais do que receber, e ao mesmo tempo vai cuidando também das pessoas, porque Deus é um Deus fiel, um Deus sensível, não é? Que vai nas nossas necessidades e também nas necessidades das pessoas. Então, para mim é uma alegria, porque eu me renovo a cada quinta-feira, ou a cada momento, né, que nós não conseguimos marcar na quinta, marcamos na sexta. A cada momento que eu participo, escuto a igreja através de vocês, escuto o direcionamento, eu me renovo também sou tocada, e eu tenho certeza que vocês que estão acompanhando aí também foram. Então, nos sentimos unidos na evangelização para levar essa palavra de Deus e esse povo de Deus maravilhoso que são vocês. Então, Padre querido, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos seus projetos, das suas redes sociais, porque eu quero que as pessoas sigam. Nós vamos replicar isso também, divulgar bastante e finalizar com a sua bênção, com um momento de oração para a gente, porque falta-nos pouco tempo, infelizmente. Muito bem, eu quero desde já também agradecer a todos vocês, né, da Trello Tour, pelo esse momento abençoado que foi proporcionado para nós. Quero dizer ao povo de Deus que vocês podem acompanhar a missão do Padre Benevaldo através do Instagram, que nós já estamos aqui, através da página Facebook e do canal do YouTube, Padre Benevaldo. Vocês podem seguir lá a nossa missão. E também, diante desta realidade da pandemia, Deus colocou no meu coração, esses dias, algo assim muito forte, né? Sempre nos momentos, por ocasião do meu aniversário de padre ou de vida, eu nunca quis pedir das pessoas, eu quero isso para mim. Não. Eu sempre peço, eu adoto uma instituição. E esse ano eu pedi, agora dia 18 de julho, alimentos para dar aos pobres. E domingo passado, eu fiz uma ação na minha cidade, lá em Tupanatinga, numa comunidade rural, para 50 famílias. E Deus me deu a graça de publicar ontem, na minha rede social, uma nova ação, Pão em Todas as Mesas, para atender uma outra realidade de 50 famílias, né? E aqui eu quero também, assim, agradecer aos nossos amigos, pessoas de Arco Verde, de vários lugares do Brasil, também fora do país, que já têm entrando em contato, nos ajudando com aquilo que pode, né? E assim é muito gratificante você poder estar salvando famílias que estão precisando da nossa ajuda. Então, eu quero agradecer, né, a todo esse povo de Deus que tem rezado por todos os padres, né? Rezado por mim, ajudado com as orações, né? E eu quero dizer aqui nesse momento que rezo todos os dias às 10h30 da manhã a Santa Eucaristia e rezo por todo o povo de Deus. Isso não tenham dúvidas, né? Quem participa das missas comigo é testemunha disso, que rezo todos os dias no altar do Senhor aqui na paróquia de São Geraldo, em Arco Verde, pelo povo de Deus. Então, todos vocês são inclusos nas minhas orações, né? Então, amanhã nós vamos dar início à quaresma do Arcanjo São Miguel, esse anjo poderoso, qual eu tenho uma devoção enorme. Também amo, Padre. Então, quem como Deus, ninguém como Deus. Então, eu quero pedir a intercessão do Arcanjo São Miguel para que abençoe, proteja cada um de vocês, as vossas famílias, que muitos corações sejam alcançados, transformados pelo poder da oração, e que no dia 29 de setembro, todos nós possamos celebrar com grande alegria a festa dos arcanjos São Miguel, São Rafael, São Gabriel. E que cada um de nós sejamos, na vida uns dos outros, anjos de luz, para salvar vidas, levando ao povo a semente do Evangelho, a salvação. Nós não podemos brigar para ir para o céu. Nós precisamos somar as forças de saber que eu dou a minha contribuição, você dá a sua parcela e juntos nós damos as nossas mãos para a gente entrar no céu de mãos dadas. A gente não pode brigar para entrar no reino dos céus. Precisamos dar as mãos. Então, que Deus possa abençoar poderosamente a cada um de vocês e pela intercessão do Arcanjo São Miguel, este anjo de luz, todas as maldições caia por terra, e que tudo aquilo que nós sonhamos, alcançamos em Deus, possa se concretizar, se realizar.
que as nossas enfermidades do corpo e da alma sejam curadas, transformadas, porque Deus, Ele tudo pode. Dê sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja Deus por essa live tão abençoada. Deus abençoe o senhor. Amém. Um grande abraço. Um abraço para todos vocês que estão aqui participando, todos vocês que vão nos escutar em outros momentos, por outras redes sociais. Dá um grande abraço para minha sócia querida Adriana, que está aqui participando e que faz todo o acompanhamento dos grupos de Pernambuco. E eu louvo a Deus pela vida deles, o Márcio, que ainda não está por aqui, mas também nosso sócio padre lá e que faz todo esse acompanhamento dos grupos de vocês. Louvado seja Deus. Amém. Deus os abençoe sempre. E obrigada, muito obrigada mesmo, Padre Benevaldo, por essa Eu que live agradeço. tão abençoada. Até a próxima. Estou à disposição. Até outras, se Deus quiser. Deus quiser. Então, obrigado gente, por tudo. fica com Deus. Amém. Tchau, tchau.